Olá, pessoal! Bom, hoje a gente vai falar sobre O Alienista, esse conto incrível do Machado de Assis, que é o meu escritor nacional preferido. Eu não preciso nem pensar muito para dizer. Eu gosto demais do estilo dele, sabe? A forma como ele expressa as ideias, a forma como ele escreve, como ele te diz sem necessariamente te dizer explicitamente, sabe? Quando você lê Machado, você não tá lendo só o que você tá lendo. Deu para entender? Enfim, sempre há muito mais coisa do que está escrito. Mas por que O Alienista se tornou um dos principais contos de Machado de Assis? Por que Machado decidiu escrever sobre a loucura? Primeiro, a gente precisa saber quando esse conto foi publicado. O que estava em voga naquela época? O Alienista ele foi primeiro publicado em capítulos, de outubro de 1881 até março de 1882. Depois, esses contos foram reunidos e foram publicados num livro chamado Papéis Avulsos, também em 1882. Então, nós estamos falando do século XIX, século de desenvolvimento da ciência, de ascensão da ciência, com muitos avanços e descobertas científicas. Aliado a isso, também havia uma consolidação da medicina clínica. Então, essa era a vibe da época. Nesse período também em que as pessoas com doenças mentais, depois de muito tempo sendo negligenciadas, começaram a receber atenção e a receber tratamento, de modo que a forma como essas pessoas eram tratadas, seja jogadas na rua ou nos porões das Santas Casas de Misericórdia, começou a ser questionada tanto pela imprensa e até pelos próprios médicos, que passaram a levantar a questão da necessidade de um local específico para abrigar e tratar essas pessoas. Só em 18 de julho de 1841 é que Dom Pedro II autorizou a construção do Hospício Pedro II, um lugar específico para tratar dos alienados, que era como eles chamavam na época. A construção foi realizada e resultou num palacete, num lugar magnífico, grandiosíssimo, um verdadeiro palácio. E, de fato, ele depois ficou conhecido como Palácio dos Loucos, o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil. E tudo que é novo pode ser objeto de críticas e de incredulidade, né? Não faltou quem dissesse que a construção de um lugar para abrigar doidos era uma coisa inútil e que logo esse hospital ia ficar superlotado. De fato, a superlotação se concretizou. E isso porque os relatórios do hospício indicavam que se aceitava lá todo tipo de gente sem nenhum critério. Enfim, o assunto das doenças psíquicas começou a ascender mais e mais, e os médicos psiquiatras iam adquirindo cada vez mais autoridade e reivindicando o direito de tratar desses assuntos exclusivamente diante desse descaso do Estado. Machado, sem dúvida, estava a par disso tudo e muitos aspectos dessa época parecem ter inspirado ele na hora de escrever O Alienista. É importante a gente destacar que O Alienista é um conto da fase realista de Machado de Assis, onde a gente começa a ver todo aquele ceticismo e aquela ironia que já são características marcadas do autor. De fato, O Alienista pode sim ser visto como uma sátira ao cientificismo da época. De cara, a gente consegue ver o primeiro aspecto relacionado à ciência aqui nesse conto, que é quando o narrador diz que toda essa história é embasada nas crônicas da vila de Itaguaí, dando a entender que é uma história baseada em documentos históricos. Por isso, tem credibilidade. Aqui a gente vai conhecer a história do médico Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos de Portugal e das Espanhas. Estudou em Coimbra e em Pádua. Simão Bacamarte era um cara importante, sem dúvida nenhuma, e a gente consegue ver isso a partir de uma atitude que ele tem diante do rei. Digamos que ele teve a coragem de negar um pedido de Vossa Majestade para que ele ficasse em Portugal regendo a universidade, expedindo os negócios da monarquia. Ele disse que não, que o destino dele era Itaguaí. Ele tinha 34 anos nessa época e ele foi para Itaguaí, no Rio de Janeiro, e se dedicou a estudar a fundo a medicina. Bacamarte era um discípulo intransigível da ciência. Para ele, só a ciência importava. Até quando ele foi se casar, ele se baseou em critérios científicos para escolher Dona Evarista, sua esposa. Segundo ele, ela reunia condições fisiológicas e anatômicas perfeitas, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim, apta a lhe dar filhos robustos e saudáveis. Dona Evarista, no final das contas, nunca engravidou, mas, como diz o autor, ironicamente, a ciência tem o dom inefável de curar todas as mágoas. Diante disso, Bacamarte se dedicou de corpo e alma ao estudo da medicina, descobrindo uma verdadeira paixão pelas patologias cerebrais. E foi aí que ele teve a brilhante ideia de abrir uma Casa de Orates em Itaguaí, que depois se chamaria Casa Verde. A Casa de Orates era hospício. A Casa Verde mudou a história de Itaguaí. Depois da aprovação pela Câmara de Vereadores, o alienista
se dedicou à construção do hospício, que se tornou um verdadeiro palácio. Ficava na rua mais bela da cidade, a Rua Nova, e era um prédio enorme, com 50 janelas de cada lado, todas verdes, daí o nome Casa Verde. Com a Casa Verde pronta, começou o trabalho do médico. Uma coisa curiosa é que Itaguaí nunca tinha precisado de um hospício, mas depois da inauguração da Casa Verde, não demorou muito para ela ficar super lotada. Parecia doido de tudo quanto é lugar. Todo tipo, louco de amor tinha uns 3 ou 4, outros tinham uns delírios curiosos. O que eu mais gosto é de um rapaz de 25 anos que ele tinha plena convicção de que ele era a estrela d'alva. E ele ficava na rua com os braços abertos e as pernas horas e horas e horas, sempre perguntando para as pessoas que passavam se o sol já tinha saído para ele poder ir para casa. Bacamarte, dia após dia, ia se dedicando cada vez mais ao estudo da mente humana e acabou chegando à conclusão de que a loucura não era uma ilha perdida no oceano, mas um continente. Segundo a teoria dele, a insânia estava presente em vários e vários cérebros, inclusive de pessoas ilustres como Sócrates, Maomé, Caracalla, Calígula e etc. Ou seja, Simão Bacamarte concluiu de que a razão é o perfeito equilíbrio de todas as faculdades mentais. Fora daí, só a insânia e a insânia. O problema é quem é completamente normal. Seguindo esse método de análise, poucos cidadãos itaguaienses ficaram de fora da Casa Verde, nem mesmo o Costa, que era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. O motivo para ele ser recolhido para a Casa Verde foi que, depois de receber uma herança bem poupuda, que lhe daria para viver até o fim do mundo, ele começou a dividi-la em empréstimos e ninguém lhe pagava, então ele acabou ficando na miséria. Isso foi o suficiente para o alienista lhe dar o atestado de loucura. Mas não foi só o Costa. 4/5 da população de Itaguaí foi internada. Não se sabia mais quem era são, quem era doido, os homens só saíam com seus capangas, quem pudesse fugir da cidade, fugia. Não demorou para a população se revoltar e então pediu o fim da Casa Verde. Revolta mesmo. As pessoas se reuniram, lideradas pelo barbeiro Porfírio, que, a propósito, estava lucrando muito com a Casa Verde, porque desde que ela abriu, eles lhe demandavam muito a aplicação de sanguessugas. Mas, segundo ele, o interesse público é muito mais importante que o interesse privado. A revolta, então, ficou conhecida como a Revolta dos Canjicas. Canjica era o apelido de Porfírio. Assim, os revoltosos marcharam rumo à Câmara de Vereadores com uma representação pedindo a extinção, o fim da Casa Verde. A Câmara negou. Disse que a Casa Verde era uma instituição pública e que essas coisas de ciência não podiam ser resolvidas por votação, muito menos por manifestação de populares. Mas aí o povo não se conformou, não. E aí, liderados por Porfírio, inflamados por Porfírio, marcharam rumo à Casa Verde para fecharem tudo eles mesmos. No caminho, eles pararam na frente da casa do alienista, gritando morte ao tirano e todo tipo de barbaridade. Até que Simão Bacamarte ouviu e resolveu aparecer na varanda para ver o que estava acontecendo. Vendo aquele tanto de gente, ele fez um sinal para que as pessoas parassem de gritar, para que ele pudesse falar. Quando o pessoal ficou em silêncio, ele perguntou o que eles queriam. E aí Porfírio, como líder da revolta, falou que eles não queriam nada não, eles queriam mesmo era fechar a Casa Verde e acabou. Simão Bacamarte, ouvindo aquilo, deu uma risadinha de canto e falou para eles: olha, ciência é uma coisa que deve ser tratada com seriedade. Eu não dou satisfação do meu trabalho para ninguém, só para Deus e para os meus mestres. Eu poderia até chamar um de vocês para ir acompanhar meu trabalho, mas isso ia ser dar satisfação e eu não vou dar satisfação para ninguém, muito menos para rebeldes. Virou as costas e saiu. O deboche, meu pai. Aí os canjicas enlouqueceram de vez. Já estavam decididos que eles iam marchar para Casa Verde e ia derrubar aquela bagaça, mas no meio do caminho eles deram de cara com um corpo de dragões, que eram soldados da cavalaria da Guarda Real naquela época do período colonial. Para saber o que aconteceu nesse encontro entre os dragões e os canjicas, eu vou deixar para vocês lerem O Alienista. O que eu posso dizer é que a história tá longe de acabar por aí, tá? A gente ainda vai ter aqui golpe de Estado, intervenção do rei, mudança no método do alienista e um final surpreendente. Será que Simão Bacamarte manteve o sucesso da Casa Verde e o apoio do poder público? Será que ele alcançou reconhecimento como um grande psiquiatra do Brasil ou as coisas mudaram de rumo? Não tem desculpa para você não saber o final dessa história, porque o alienista está em domínio público, então você pode buscar na internet e ler esse conto completo, ou então você pode comprar uma edição como essa minha aqui, lindíssima, que é da Antofágica, capa dura. Tem uma diagramação ótima para ler. A capa tem uma textura tipo de um tecido, é lindíssima. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês que chegou hoje também da Antofágica essa edição aqui de Dom Casmurro, que é a coisa mais linda do mundo. Olha só.
que é um dos meus livros preferidos da vida e eu já tô doidinha pra ler de novo. Bom, fica aí mais uma dica pra vocês, dessa vez de Machado de Assis, esse escritor nacional maravilhoso, reconhecido mundialmente pela sua genialidade. É preciso dizer que a linguagem que ele utiliza aqui é uma linguagem bem informal, uma linguagem antiga, muita gente tem dificuldade. Mas o que eu posso falar pra vocês é que tudo é uma questão de costume, de hábito. Então, tentem, vai valer a pena, a história sempre vale a pena. Então, com o passar do tempo, você vai acostumando com esse tipo de escrita e aí vai lendo tranquilamente depois. Por fim, leiam Machado e até a próxima!